Me ajude a ousar com a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de ao meu favor. Me ajude a ousar com a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. Boa noite a todos que estão aí passando pela nossa live, nos acompanhando aí. Hoje nós vamos abordar um assunto simples, mas de suma importância para a nossa fé. Nós nos reunimos aqui todas as noites de segunda a sexta-feira para podermos meditarmos na palavra de Deus, isso independentemente da sua religião, da sua crença, não importa a qual religião, qual instituição, igreja você segue, o que importa é que nos reunimos para falar do nosso Senhor. E Jesus disse que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, como nós não estamos reunidos em nome de nenhuma instituição, em nome de nenhuma denominação, então, com certeza, Ele está em nosso meio. E se Ele está em nosso meio, se Ele está neste momento ouvindo e pela fé presente nessa live, então, com certeza, Ele vai falar conosco. Porque o segredo do milagre, da mudança de vida, qual é o segredo? É você ouvir e obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. São ensinamentos simples, são muito simples. Jesus, ele sempre foi claro nos seus ensinamentos. Jesus sempre foi claro, sempre deixou claro o que nós deveríamos fazer, o que nós deveríamos seguir. Eu estava dizendo esses dias, comentando esses dias, que a Bíblia relata que o povo, ele fala assim, o meu povo viveu muito tempo sem o verdadeiro Deus. Então, viveu muito tempo sem o verdadeiro Deus. Olha só. Então, se há o verdadeiro, então quer dizer, há o falso. Também existe o falso. Quem não segue o verdadeiro Deus, não ouve o verdadeiro Deus, então vai se inclinar para aquelas doutrinas que não tem nada a ver com Deus. Então, gente, não estou aqui eu para criticar doutrinas ou dogmas de instituição nenhuma, mas Jesus, ele é bem claro que o meu povo viveu muito tempo distante, ou aliás, ou sem o verdadeiro Deus. Mas à frente ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos neste momento entrar no caminho, vamos absorver a verdade e viver. Viver para agradar a este Deus. Você sabe que nos últimos dias é tentado calar-nos
porque Jesus, ele é bem claro quando ele diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. É bem claro, dizendo que está reunido no nome dele, com certeza estaremos citando situações concernentes a ele. Concernente a ele. Muitas das vezes, discutindo, no bom sentido, uma palavra, mostrando um para o outro o caminho, né? Mostrando para a pessoa que ela não pode desistir, mostrando para a pessoa que o caminho é Jesus, levando as pessoas, às vezes, conversando um com o outro, levando aquela pessoa a levantar a cabeça e seguir em frente. Então, esse é o propósito da reunião, quando fala que ele está em nosso meio. Quando reunimos, falando nesses detalhes, nessas situações. Agora, infelizmente, existem muitas situações que querem nos calar. Querem nos calar, impedir que venhamos falar, suplicar e recorrer ao único que pode nos ajudar. Porque o único que pode nos ajudar é Jesus e mais ninguém. Mas eu tenho fulano que está me ajudando, mas Jesus pode usar alguém também que vem te ajudar, que possa te ajudar. Ele pode usar uma pessoa. Ele pode usar uma pessoa para poder ajudar você, como Deus usou no passado. Deus usou de diversas situações e pessoas para poder ajudar aquele que clamou a Ele, que suplicou a Ele. Então, eu quero deixar para você bem claro que daqui a pouco nós vamos falar a história de um homem. A história de um homem cego, que já estava cego já há muito tempo e sem nenhuma perspectiva de vida. A cegueira já tinha tirado ou tirou-lhe a alegria de viver. Olha só, tirou-lhe a alegria de viver e também levou a ele uma situação de como se fosse um mendigo, como diz aqui. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele não se deteve. Ele foi até aquele que é o único que poderia resolver a situação dele. O único que poderia resolver. Então, daqui a pouco nós vamos ler mais sobre isso. Não se esqueça também que no final dessa live nós estaremos falando, orando juntos o Salmo 121, que é o Salmo solicitando o socorro divino, o socorro de Deus. Porque nos últimos dias nós sabemos que se Deus não agir em nosso favor, quem o fará? Que o nosso socorro só pode vir dele. O socorro deste homem que nós vamos ler já já só poderia vir de Jesus, porque a sociedade já não podia ou não pôde mais fazer nada por ele. A sociedade já tinha abrido mão de ajudá-lo. Então, só Jesus poderia mudar aquela situação dele. O quadro dele era como o de uma pessoa que se encontrava num estado terminal, jogado à beira da estrada. Mas a esperança passou por ele, a oportunidade passou por ele, e como também passa nos dias de hoje. Vamos falar mais sobre isso, mas antes, não se esqueça que essa live ela vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21 horas, 21 horas e 5 minutos. E ela tem a duração aí de uns 40 minutos no máximo. Nós falamos das coisas concernentes ao reino de Deus, recitamos, lemos o Salmo 121 e realizamos uma oração, eu e você, em prol de todos aqueles que estão sofrendo, em prol todos aqueles que estão desenganados, que precisam do socorro divino. Daqui a pouco nós vamos realizar essa oração, tá bom? Então, vamos à palavra agora. Se você tem
uma Bíblia, se você não tiver, não tem importância, você acompanhe apenas no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. E me leva além, me ajude a Marcos 10, 46. Vamos ler aqui e depois vamos comentar acerca da visão nossa dessa palavra. Eu quero só esclarecer uma coisa para você. Às vezes, nós lemos a Bíblia e fazemos algumas comparações com as situações em que nós vivemos. Que isso é que faz a leitura se tornar interessante. Ler por ler, sem fazer o comentário, sem extrair a essência, a visão acerca do que está escrito, se torna uma leitura normal, de um livro normal. Então, às vezes, se você não entender qualquer situação que foi dita aqui, você pode também entrar em contato e pedir um esclarecimento e nós com certeza daremos a você, tá bom? Porque o que nós fazemos? Nós lemos a Bíblia, o versículo do que está o acontecimento lá no passado e trazemos para o dia de hoje, mostrando à pessoa que o mesmo Deus e o mesmo Jesus que atuou no passado fortemente na vida daqueles que creem, faz isso hoje também. Porque é uma base bíblica onde que ele diz que, onde está escrito que Jesus Cristo ontem e hoje, ele é o mesmo e será para sempre. Então, o mesmo Jesus que fez essa situação aqui que eu vou mostrar para você, no passado, ele fez hoje, fará amanhã e sempre fará. Não posso deixar preso, não posso deixar apenas ler e a pessoa ficar falando, tá bom, eu fiz na vida daquele homem, e agora? O que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para acontecer também na minha? E aí é onde nós damos o relato, o ensinamento. Olha, se você quer que aconteça na sua vida, faça assim, 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 assado. E aí você passa, sim, a ver a ação da palavra de Deus, dessa palavra na sua vida. Ela é viva. Ela com certeza, ela acontece. Ela faz ou ela traz à existência o que não existe. Então, vamos lá. Está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, a cura do cego de Jericó. Então, a cura do cego. Primeira situação do homem, três coisas. Primeiro já relatou a cura, então quer dizer, ele foi curado. A cura do cego de Jericó. Segundo, a situação dele, a cura, a situação que ele vivia e a cidade onde ele se encontrava naquele momento. Então, olha só para você, existe a cura, uma ação, o cego, que é a pessoa que recebeu essa ação, e o local onde ele estava. Aí vai dizendo assim, e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, quer dizer, esse homem não era um cego qualquer, tinha um nome. Olha só, ele tinha um nome, Bartimeu. Então, quer dizer, se alguém citou esse nome, porque ele era conhecido. Ele era Bartimeu, cego e também mendigo. Olha só, aquela enfermidade levou esse homem ao estado de mendigância, de viver em estado de rua, sem nenhuma perspectiva de vida. De estar, aliás, em situação de rua, sem nenhuma perspectiva de vida. Agora, aqui onde é que entra o esclarecimento nosso, a visão nossa acerca desse primeiro versículo. Né? Primeiro que eu mostrei a cura, quer dizer, o milagre, o cego, que é a enfermidade, a pessoa, e a nacionalidade, que é de Jericó,
o nome da pessoa, olha o relato, o nome da pessoa, o nome da pessoa, quer dizer, isso aqui é um testemunho claro. É um testemunho claro, deu nome, deu lugar, deu momento. E o que eu quero mostrar para você dentro dessa palavra é o seguinte: como vivia esse homem, como também vivia esse homem, e também a situação financeira dele, estava numa situação de rua, era um mendigo. Agora, como se encontrava esse homem, há muitas pessoas também que se encontram nessa situação. Existem muitas pessoas que são pessoas, como eu vou falar aqui, conhecidas, olha só, são pessoas conhecidas, são pessoas que carregam em si um problema. Este era a cegueira. Um problema físico, que era um problema físico, um problema financeiro, e com certeza carregava dentro de si complexo. Com certeza carregava dentro de si complexo. Abandono. E existe hoje, como eu estou falando a você, existe hoje muitas pessoas que estão assim, como essa pessoa, desprezada, desiludida, desenganada. O que eu estou mostrando para você, que de repente você pensa assim que foi o único que aconteceu, o que acontece. Não, aconteceu no passado, aconteceu hoje e acontecerá sempre. Este homem, ele viveu a maior parte da vida nessa situação de mendigança, nessa situação de rua, carregando esta enfermidade, carregando esse problema, carregando a solidão. Mas eu quero deixar também para você o seguinte: como no começo já foi dita a cura, haverá também para você também. Porque o mesmo Jesus que fez na vida deste homem vai fazer na sua também. Faz na sua, faz na minha, faz na vida de todos aqueles que creem. Mas existe um detalhe aí. Não depende só de Jesus. Não depende da religião. Não depende só de homens, de pastor, de bispo, de profeta, de padre, de X, de A, B, C. Não. É a pessoa tomar uma decisão. Qual é a decisão? De ouvir a voz do nosso Deus. De o seguir. Mas, pastor, este homem era cego. Para você ver, se ele era um cego, e ele se levantou contra aquela situação, porque se levantar contra a situação não é ficar debatendo, eu não aceito a situação, eu não aceito essa situação. Se levantar contra não é isso. É passar a crer que há uma porta, há alguém que pode ajudar você. E esse alguém é o Senhor Jesus. E é mais ainda, é alguém que você não consegue ver, mas sabe que ele existe. Sabe que ele ontem, hoje, ele é o mesmo. Então é isso que você tem que colocar dentro de você. Essas palavras, ela tem que avivar a sua fé, tem que trazer um renovo para você. Ele tinha nacionalidade, ele tinha um nome e tinha uma situação muito difícil. Agora, todo mundo, todos eles ali conhecia ele como ele tinha um nome, mas conhecia como cego mendigo. Agora, vamos trazer para hoje. Como você é conhecido na sua rua? Como você é conhecido no meio da sua família? Como as pessoas veem a sua situação nos dias de hoje? O que elas falam acerca da sua situação, sendo você uma pessoa que diz crer em Deus? Qual é a sua situação hoje? Então, ele vai falando aqui, olha só. Então, aliás, a pergunta que eu faço é essa. Quais as suas situações? Pastor, hoje eu sou conhecido como fulano de tal desempregado, como Paulo desempregado, como Paulo endividado, como esse homem era conhecido como cego de Jericó. Como é que você é conhecido? O João viciado, a Maria
A Maria desempregada, endividada, o fulano fofoqueiro, o fulano. Qual o nome, qual o codinome que é dado a você devido à situação que você vive hoje? Agora, isso pode acabar, esse codinome, ele pode acabar hoje. Ele pode se dar fim hoje. O fulano separado, olha só, o fulano solitário. Qual o nome que as pessoas dão a você nos dias de hoje? Ele tinha um nome, mas esse nome foi mudado. Ele tinha um nome, mas este nome foi transformado. Ele recebeu um codinome devido à situação a qual ele estava vivendo. Qual o codinome, qual o sobrenome que te dão, que deram a você? A Maria, que vive em estado de rua. O fulano escravo da dependência química. Qual o nome? Deus quer mudar este nome, quer tirar este codinome e trazer você para a realidade. Porque ele tinha um nome, mas era conhecido como o cego de Jericó. Mas o nome dele chamava-se Bartimeu. Olha só, vamos lá para você ver. Mendigo, filho de Timeu, conheciam o seu pai. Estava assentado à beira do caminho. Então, para você ver, aqui tem todo o relato da pessoa. Havia um nome, havia uma família, ele tinha família, mas era um mendigo. Então, quer dizer, certamente, então, isso aqui é eu que estou colocando isso aqui com as minhas palavras. Certamente essa palavra nos leva a crer, então, que ele também foi abandonado pela família, porque ele estava sentado, pedindo esmola, mendigando. Então, a família o abandonou. E, de repente, vem acontecendo isso também. Abandonado pela família, abandonado pelos amigos. Que vida tinha este homem? E os relatos de hoje, que muitas pessoas nós pegamos, são de pessoas que estão nessa situação. Havia uma pessoa, há muito tempo, muitos anos atrás, que eu a conheci. A história dessa pessoa era semelhante. Ela tinha um nome, ela tinha uma família, ela tinha filhos, mas todos os abandonaram. Abandonaram-na porque ela tinha uma situação, ela tinha uma enfermidade no seu corpo, ela tinha um desvio nos seus pensamentos. Os seus pensamentos não eram coesos, a sua memória não era boa. Então a própria família havia abandonado essa mulher. E já estou falando de algo real que eu acompanhei. Como muitos fatos, como muitas pessoas que nós chegamos a acompanhar, eu e a minha esposa. Conhecemos diversos relatos nessa caminhada missionária que nós tivemos durante aí 31 anos prestando serviços a uma instituição. Então, 31 anos prestando serviço a uma instituição como missionários em 20 estados. Dentro dos estados, as cidades, interior, capital. E são muitos relatos assim, são muitas as pessoas que nós encontramos que tinham família, que tinham um nome, que tinham uma situação de enfermidade, que precisava de ajuda, mas vivia sentada pelos caminhos dessa vida. Vivia sentado, pedindo, suplicando ajuda, sem ninguém atender. Então, o relato aqui da vida deste homem é o relato da vida de muitas pessoas, que talvez até a família já abriu mão, que não viu que não tem como fazer nada por ela.
aos olhos humanos. Mas eu faço um apelo a você: não se abandone, se levanta. Jesus hoje quer mudar esta situação. Não se abandone, não se esqueça de você, não se jogue à beira do caminho. Não faça isso. Não se entregue. Pastor Lei, a minha situação é difícil. A deste homem também era muito difícil. Era cego, abandonado por tudo e por todos. A sua também, de repente, seja assim. Talvez você é aquela pessoa que já falou assim: não, eu vou ficar aqui esperando uma ajuda, e se não ajudar, tudo bem, um dia eu vou partir dessa vida. Mas os anos vêm se passando e o partir dessa vida não aconteceu, só prolongou o sofrimento, só se agravou o sofrimento. Então, eu vou dar para você a receita agora crucial para você sair dessa situação. Primeiro, dê ouvidos ao que nós estamos ensinando aqui. Eu peço a você que entrar na live, se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Se você não entendeu, pergunte, entre em contato com a gente. Nós queremos ajudar você. Mas por que o senhor quer? Qual é o interesse do senhor? Sabe por quê? Porque um dia Deus usou alguém para me ajudar. Eu não poderia deixar passar em branco o que fizeram por mim e comigo. Quando, no momento da minha vida, em que eu mais necessitei, que eu estava como esse cego, vivia sentado à beira do caminho, à beira dos vícios, uma vida totalmente destruída, alguém usada por Deus me conduziu até o Senhor Jesus. Então ele fala aqui, da mesma forma que fizeram comigo, é por isso que eu estou fazendo isso com você. Naquele tempo, há 38 anos atrás, quando Jesus estendeu a mão para mim, não tinha as facilidades de hoje, não havia internet, não tinha nem celular. Muito mal tinha o telefone convencional com fio. Nem todas as famílias tinham um telefone em casa. Se escrevia uma carta, muitas das vezes, levava de 15 a 20 dias para chegar no endereço ao qual a gente enviava essa carta. As dificuldades eram maiores. Hoje não. Hoje, você sentado aí agora, você está recebendo uma palavra de vida para te colocar de pé, para dizer para você que tem jeito para você sim, para dizer para você não desista, porque este homem não desistiu, eu não desisti, e muitos outros que estão até nessa live aqui, existem aqui pessoas que eu conheço também, que passaram situações que eu sei que hoje estão de pé, porque perseveraram. E vi nomes aqui de pessoas que eu conheço, que conheço a luta, a batalha, mas não desiste. E se você é uma dessas pessoas, pode escrever aí, pode falar: eu sou uma dessas pessoas, pastor, eu conheço o senhor, e eu sei que o senhor conhece a minha história. Sim, verdade, tem muitos aqui que eu vi passar aqui que eu conheço, e sei que não desistem. Eu sei que não desistiu. Eu sei que hoje ainda enfrenta batalhas, mas estão aí, estão lutando, estão aí perseverando. Não se cala por nada, não fecha a boca por nada. Ela fala das maravilhas de Deus e também fala com Deus da sua situação. Então, hoje é bem mais fácil. Hoje você pode pegar uma pessoa que está sofrendo, você pode fazer o que eu fiz agora. Compartilha essa live. Mostra para a pessoa, porque de repente a situação que está agora não é você, mas de repente é um conhecido seu que está necessitado, precisando de ouvir uma palavra de vida, de receber pelo menos uma oração para poder tirar dela essa sensação de solidão, de abandono, que esse
espírito que dá essa sensação nessa pessoa seja arrancado. Então, compartilhe a live. Daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouco nós vamos orar em nome de Jesus. Daqui a pouco Jesus vai concluir. Ele estava saindo de Jericó quando se deparou com a situação. Então faça isso. Compartilhe. Manda para as pessoas. Fala para a pessoa, assista essa live aí agora. Assiste agora essa live aí. Porque a sua situação vai mudar. Você crê nisso, que Deus pode mudar a sua? Então faça isso com as pessoas. Para a gente concluir aqui a leitura, olha aqui. Vamos lá. Versículo 47. Então, nós falamos no 46 que este homem tinha nome, este homem tinha nacionalidade, este homem tinha um problema de saúde, tinha um problema financeiro e este homem tinha também família. Mas, porém, era um mendigo, cego, que vivia à beira do caminho. Agora, ele estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele ouviu, ninguém falou para ele. Ninguém falou para ele. Ele ouviu. O espírito dele, a alma dele, testificou dentro dele que quem estava passando ali era Jesus. Quem estava passando, quem estava anunciando ali era Jesus. Então o que ele fez? Ele passou a clamar. Aí se cumpre o que Deus, agora não é Jesus, Deus falou lá: clama-me no dia da tua angústia. Deus falou com o povo lá no Velho Testamento: clama-me no dia da tua angústia, e eu te ouvirei, eu te responderei. Então, se você identifica que essa palavra vem de Deus, então clama a Ele. Ele vai te ouvir. Só que entre o clamor, entre você clamar e o clamor chegar até Jesus, vão haver interferência, vai haver interferência. Vai, pastor, ele vai, sim. Porque olha aqui o que aconteceu. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. E não é isso que acontece? As pessoas tentam, às vezes, nos calar a sua fé, falar que não adianta. Quantas vezes você tentou se levantar? Quantas vezes a pessoa soube que você estava tomando uma direção, uma posição na vida, e aí essa pessoa falou para você: não, fulano, isso não adianta não. Ou essa live, quantas das vezes a pessoa já passou e falou para você: você está escutando isso aí, está perdendo seu tempo, tentando calar você, tentando impedir você de alcançar aquilo que você mais deseja, que é o livramento de alguma coisa, de alguma situação. E às vezes, aqueles que tentam te calar é aqueles que não podem fazer nada por você, mas e nem por eles mesmos. Já que nada acontece na vida dele, não quer que aconteça na vida dos outros. Então, ele fala, ele pôs-se a clamar, ele pôs-se a falar. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí fala aqui, a clamar. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então tentaram parar aquele homem, tentaram calar aquele homem. Mas ele estava decidido, porque no começo fala aqui que ele sabia que era Jesus. Então eu falo com você, se você sabe que essa palavra que é de Deus, não te detenha, não se cale, parte para cima da situação. Jesus, ele nos dá esse ânimo, fala: vai em frente, vai que eu sou contigo.
Ele fala assim, eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele está com você, crê nisso. Mas pastor, a situação está tão difícil, mas ele está com você. Aquele homem que estava numa situação terrível. Pense, imagine a situação daquele homem. Terrível, cego, abandonado pela família, situação financeira difícil, doente. Olha só, doente, olha a situação daquele homem. Mas ele viu a oportunidade passando por ele. E ele não abandonou essa oportunidade. E é isso, minha amiga, que eu quero que você coloque dentro de você. Jesus, ele não te abandona. Tentaram fechar a boca daquele homem. Olha o que Jesus falou, olha só. Ele clamou, versículo 49. Parou Jesus e disse, olha só, olha a resposta dele. Olha a resposta chegando para aquele que persevera. Que ele ensina a gente a perseverar. Olha a resposta chegando. Jesus parou. Ele conseguiu parar Jesus. Conseguiu parar Jesus e obteve uma resposta. Hoje, você, através da sua fé, você chama a atenção do Senhor Jesus Cristo. Chama a atenção dele com a sua fé, com a sua confiança. Fala para você mesmo. Fala, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou parar. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Ninguém vai me parar, não. O único que pode me parar sou eu mesmo. Quantas fases negativas eu já ouvi durante esses tempos? De 2 anos e meio para cá, quantas e quantas e quantas e quantas. Às vezes, algumas pessoas até chegam a perguntar como a gente está, sabe por quê? Para saber. Para saber se realmente eu iria permanecer com a minha fé. Pois eu vou até o fim, meu amigo. Eu não paro. Eu não vou parar. Isso é um recado que eu mando para Satanás maldito. Eu não vou parar. Aconteça o que acontecer. Eu vou em frente, eu vou fazer como esse homem. Tentam me calar, pode tentar, porque eu não vou parar, não. Eu vou persistir. Eu faço essa live, comecei a fazer um tempo. Os compromissos começaram a sobrepujar, os compromissos. E quando eu voltei, minha esposa falou comigo, você não pode parar, você não vai parar, tem que ser constante. E é isso que eu estou fazendo. Se tiver aqui 2 pessoas nessa live, essas 2 pessoas serão abençoadas. Se tiver 3 pessoas serão abençoadas. Se essa live chegar a 100 pessoas, essas 100 pessoas têm que serem abençoadas. Porque eu não estou falando de mim. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de igreja A, B ou C. Eu não estou chamando você para ser membro de uma igreja. Não. Eu estou chamando você a ter um consenso, a olhar para você e ter um consenso e dizer, calma lá, peraí, não dá. Jesus está passando, a oportunidade está passando, os anos estão passando, eu não vou me calar, eu vou partir para cima. Não é para você ficar aí com mimimi, com chororô. Não, este homem, ele estava naquela situação e ele partiu para cima. Não, Jesus está passando, a oportunidade está passando, eu não posso ficar aqui não. A oportunidade chegou e a oportunidade chega para mim e para você, meu amigo. Mas vão tentar nos calar, vão tentar colocar você como coitadinho. Coitadinho de fulano. Coitadinho nada. Você é filho de Deus. Coitadinho, eu tenho pena de fulano. Não, não tenha pena minha, não. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu não sou nenhuma ave para ter pena minha. Não tem pena de mim, não. Não. Negativo. Ah, eu estou com tanta dor. Não. Não vou com esse coitadismo, não. Deus é comigo. Deus, ele é comigo. Ah, pastor, mas a situação está tão difícil. Olha a situação desse homem. Era difícil ou não era? E o que aconteceu? Ele viu Jesus passando, ouviu Jesus passando, aliás. O espírito dele testificou ali, disse aí, ó filho, a sua oportunidade está passando. E ele se levantou. Hoje eu não sei o que você está enfrentando. De repente a sua empresa não está indo bem. Meu amigo, levante a cabeça. Não deu gosto de levar a sua empresa ou fechar a sua empresa e ir à falência, não. Levanta a cabeça. Isso.
Pede a Deus sabedoria. Diga, Deus, eu quero que o Senhor me dê ideia para me levantar minha empresa. Deus, esse produto que eu estou vendendo aqui não está dando certo. Me mostra, entendeu? O que eu faço? O que eu faço para melhorar? Me ensina, Senhor, me mostra. Coloca alguém que vai me ensinar. Faça isso, faça esse clamor. Deus, ele vai ouvir a sua oração. Você que foi demitido, perdeu, mandaram você embora, aproveite essa oportunidade que mandaram você embora da empresa e comece a trabalhar por conta própria. Deus vai ser contigo. Começa pequeno, não tem importância. Começa pequeno e você vai crescer. E peça a Deus todos os dias, meu Deus, me mostra o que eu tenho que fazer aqui. Qual a novidade? Me mostra, me envia uma mensagem, mostra para mim e Deus vai te mostrar. Com certeza. Com certeza. Então, este homem, ele conseguiu parar Jesus, chamar a atenção de Jesus. Ele diz assim, parou Jesus e disse, chamai-o. E chamaram. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Está vendo aí como é que há uma hipocrisia muito grande, gente? Por quê? Porque há poucos momentos você lê que estavam mandando ele calar a boca, né? Estavam mandando ele calar a boca, mandando ele calar. Agora, quando viu que ele chamou a atenção de Jesus, aí já mudaram já até o tratar com ele, né? Já quero, não, tenha bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. E não é assim? As pessoas muitas das vezes criticam a gente e tal, mas quando vê que Jesus está passando a ouvir você, ele começa a falar, opa, fulano está mudando de vida, tem alguma coisa errada. Não fala nem uma coisa certa, né? Fala assim, não, tem alguma coisa errada, eu vou ver o que é que está acontecendo. Muda até o trato. Quando as pessoas veem que Jesus está atuando, que a sua vida está mudando, que a sua empresa está prosperando, que você estava desempregado, está empregado, que você está feliz no seu casamento, que os seus filhos estão sendo abençoados, que você foi curado. Fala, opa, tem alguma coisa aí que está diferente para você ver. Então, ele fala assim, versículo 50, e lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Então, ele clamou, quando a resposta chegou, ele não esperou mais nada. Levantou, lançou a capa fora, aquela capa que estava com ele, lançou fora e foi ter com Jesus. Eu tenho uma visão acerca disso aí. Muitos vivem debaixo de uma capa religiosa. Muitos vivem debaixo de uma capa de coitadismo. Lance essa capa fora. Debaixo dessa capa tem uma alma. Debaixo dessa capa tem uma vida. Debaixo dessa capa tem uma pessoa capaz. Debaixo dessa capa aí tem uma pessoa que pode mudar a história. A sua própria história, a história de muitos. Debaixo dessa capa de religiosidade. Debaixo dessa capa de coitadismo. Existe uma pessoa forte. Este homem, quando ele ouviu falar que Jesus mandou o chamar, ele deu um salto. Ele pulou, deu um salto, jogou a capa fora e foi ter com Jesus. Vai ter com Jesus. Hoje deu um salto. Vai ter com ele. Fala com ele. Conta a sua história e diga para ele, meu Deus, eu quero dar um salto na minha vida. Eu quero dar um salto na minha vida. Meu amigo. Às vezes a pessoa pensa assim, o senhor fala assim porque o senhor não tem lutas. Eu tenho muitas. Mas eu não deixo me abater. Eu não vou para baixo da capa, não. A capa já foi lançada fora há muito tempo. Muito e muito tempo. Tentaram colocar outra capa em mim, mas eu rasguei a capa. Rasguei de alto a baixo. Igual
quando Jesus morreu, rasgou o véu, abriu de alto a baixo. Eu rasguei esse véu, essa capa da hipocrisia. Eu rasguei essa capa, eu lancei fora de mim. E dei um salto e falei com o meu Senhor, eis-me aqui, meu Deus. E eis-me aqui. Fui ter com Ele. Vai ter com Jesus. No momento de dificuldade, vai ter com Jesus. Fecha a porta do seu quarto, pega a sua Bíblia, leia, se prepara, abre um jejum, abre um propósito. Pastor, não precisa ir na igreja. Você arruma um local, uma igreja que você gosta, que você se identifica e congregue, claro. E congregue para você ter um acompanhamento. Então, este homem, ele lançou a capa fora, deu um salto e foi ter com Jesus. E com certeza, você vai ver agora que a vida dele nunca mais foi a mesma. Que ele mudou de situação. Que ele mudou de vida. O quadro da vida desse homem mudou. O quadro da vida desse homem mudou. Não foi mais o mesmo. Ele não foi mais o mesmo homem. Para você ver. Olha só o que aconteceu. Por causa da perseverança dele. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, olha só. Agora as pessoas testificou. Jesus deu atenção a ele e Jesus perguntou para ele. Olha só. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido tudo. Ele poderia ter falado, Senhor, a minha família me deixou, quero voltar para a casa do meu pai. Senhor, eu sou mendigo, me dá uma bênção financeira. Ele poderia ter pedido tudo. Mas o que mais afligia aquele homem? Qual era o maior problema dele? Ele diz assim, Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então você está prestando atenção na leitura mesmo? Presta atenção, para depois você não escrever aí que não entendeu nada. Igual uma live aí, escrever assim, não entendi nada. Então, entenda. Este homem, olha só, presta atenção na leitura. Leia. Depois salva essa live e lê de novo. Ele, assim, respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. O que você vem dizer? Que eu torne. Então quer dizer, um dia ele teve visão. Ele não foi uma pessoa que nasceu cego. Esse aqui não foi um homem que nasceu cego. Senhor, que eu torne a ver. Essa era a maior necessidade dele. De repente, você que está aí hoje, você teve uma vida financeira muito abençoada e perdeu tudo. Fala com Jesus, Jesus, que eu torne a ter a prosperidade que eu tinha, melhor do que eu tinha antes. Mas não para você ostentar, mas para você agora ajudar muitas pessoas que estão aí à beira do caminho. Não tenha a prosperidade só para você, a situação financeira. Ele falou assim, mestre, que eu torne a ver. Você fala com Deus, Jesus, que eu torne a levantar minha empresa, que eu torne a ter saúde, que eu torne a ser feliz no meu casamento. Eu fui feliz um dia, que eu torne novamente a alcançar essa felicidade. O mestre, que eu torne a ver. Então é a prova que ele ele tinha a visão normal e perdeu a visão. E não sei como aconteceu, mas essa leitura está bem clara. Então é o que eu falei para você, presta atenção. Presta atenção na leitura para depois não falar assim, eu não entendi. Não, você está entendendo sim, porque está sendo bem claro. Olha só, ele falou, mestre, que eu torne a ver. Aí diz assim, versículo 52. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Está vendo aí? Jesus, agora aqueles que queriam impedir ele de chegar até Jesus, aqueles que tentou calar esse homem,
foram obrigados a levar o recado que Jesus queria falar com ele, foram obrigados a assistir Jesus conversando com ele, foram obrigados a ouvir Jesus falando para ele: você pode pedir o que você quiser. Foram obrigados a ver o milagre acontecendo. Em outras palavras, eles tiveram que engolir aquele homem. E assim, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. E é assim que tem que ser. Mantenha-se de pé, fique firme, perseverante, clame a Deus, vá para Jesus. Porque aqueles que falam mal de você, que te perseguem, eu vou falar uma palavra aqui, desculpa, mas eu vou falar uma palavra aqui, não é pejorativo, vai ter que te engolir. Vai ter que ver aquele que era dependente químico sendo liberto, aquele que estava numa situação financeira difícil, prosperando, e tendo até para poder ajudar ele. Vai ter que ver aquele que era infeliz na vida sentimental, hoje um homem casado, uma mulher casada e com a sua família. Vai ter que te engolir. Que isso, pastor Lei? Não, meu amigo. Eu não estou falando para você que a coisa é fácil, estou falando para você que é perseverança. Tem que haver manifestação da sua fé. A manifestação da sua fé traz à existência aquilo que você tanto deseja, num alto caminho. Aquele homem estava lá na beira do caminho, lá mendigo, abandonado pela família, por tudo e por todos, questionado, criticado porque estava ali, clamando por Jesus, mas todos tiveram que assistir Jesus fazer um milagre na vida daquele cego. E todos vão ter que assistir Jesus fazendo a transformação na sua vida, no seu casamento. Mas, meu amigo, depende só de você. De mais ninguém. Então Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada fora. Que maravilha, hein, gente? Mas não é assim. A fé daquele homem trouxe à existência a dignidade, a vida. E a sua fé vai trazer a existência para você também. Aquilo que você necessita. Jesus falou: peça-me o que queres. E você, o que você quer hoje? Nós vamos fazer esse clamor juntos. Vamos falar junto com Deus o que nós queremos. Pastor Lê, o que o senhor tanto quer? Eu tenho pedido muito a Deus. E eu vou continuar pedindo. Eu vou continuar falando. Eu tenho certeza que como Jesus respondeu a este cego de Jericó, ele também vai me responder e vai responder você. Então, gente, eu quero que você digite aí, você que está na live, digite amém, eu creio, eu tomo posse. Toma posse aí. Eu sei que essa live, essa palavra hoje é especial para você. Eu sei que essa palavra é especial para você. Talvez que tenha enfrentado tantas lutas, tantos problemas. Lembra que eu falei a situação desse homem? Ele era um homem que tinha uma nacionalidade, ele tinha família, olha só, e tinha um problema na sua vida de saúde, que era cegueira, e tinha problemas financeiros, porque era um mendigo. Mas a vida daquele homem mudou. Não importa o que estava acontecendo com você, Deus muda isso hoje. Jesus muda isso hoje. Agora eu vou falar uma coisa para você. Depende só de você. Porque eu não estou falando aqui que a vida é fácil, não estou falando nada disso para você. A mudança de vida ela consta de um ingrediente muito grande, que é a fé e a perseverança. Persevere. Deus, Ele te dará a vitória. Vamos falar com Deus? Vamos abrir a nossa boca e vamos clamar como aquele homem. Gente, hoje eu vou dormir mais em paz ainda, porque eu entreguei aquilo que o meu Senhor queria que entregasse.
Eu entreguei a palavra, o recado que Deus nos enviou nessa noite. Hoje eu durmo mais em paz, eu já durmo em paz. E hoje mais ainda. E eu quero que aconteça com você também. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabe, meu Deus, a situação deste homem é uma situação caótica. Este homem, ele tinha um nome, Bartimeu. Ele tinha um pai, uma família, mas ele tinha um codinome, meu Deus, colocado pela sociedade da época, o cego de Jericó. Olha só, meu Deus, o mendigo. E tinha família, mas vivia na mendigância, porque ele estava abandonado. Ele estava ali à margem da sociedade, meu Deus. Mas num dado momento, ele ouviu que o Senhor estava passando, Jesus. E ele abraçou a oportunidade. Ele te pôs a clamar ao Senhor, meu Pai. Como essa pessoa clama comigo neste momento. Como essa pessoa suplica neste momento o socorro divino do Senhor. Que essas palavras, meu Deus, não fiquem somente, meu Senhor, meu Deus, preso a uma live ou um pedaço de papel. Não, Senhor. Que seja realidade na vida dessa pessoa, que também clama comigo. Clama pela cura, pelo livramento de um vício, pela prosperidade no seu trabalho, pelo crescimento, desenvolvimento da sua empresa, pela restauração do casamento, pelo livramento do ente querido que se encontra nos caminhos tortuosos desta vida. Um dependente químico, meu Deus, ele quer sair dessa situação. O Senhor falou para aquele homem que era um cego, mendigo: o que queres que eu te faça? Ele respondeu de imediato: mestre, que eu torne a ver. Então este homem um dia enxergou. Este homem um dia gozou da plena visão. Depois perdeu tudo, meu Pai. E agora ele queria tudo de volta. E o Senhor, meu Pai, deu essa oportunidade a ele. E o Senhor disse a ele: não seja feito conforme a vossa fé. A sua fé te salvou. Vá em paz. Ó Deus. Imediatamente o homem tornou a ver e seguiu o Senhor, meu Pai, estrada fora. Aleluia. Oh, meu Deus. E não é isso que nós queremos. Queremos que as pessoas que tentam nos calar vejam o Senhor agindo na nossa vida. Aquelas pessoas que tentaram calar esse homem, que tentaram fechar a boca dele, tiveram que ver o Senhor agindo na vida daquele homem. E é isso que nós queremos. As pessoas veem, meu Pai, o Senhor agindo na vida dela, no casamento, na saúde. Queremos, meu Pai, que as pessoas vejam o Senhor curando, libertando, prosperando, salvando, meu Pai. Aleluia. Mas isso depende, meu Pai, não depende só do Senhor, depende de cada um de nós. O Senhor pergunta para essa pessoa essa noite: Maria, pede-me o que queres. Juliana, pede-me o que queres. Ananda, pede-me o que queres. Yuri, pede-me o que queres. Olha só, meu Pai. William, peça-me o que queres. E muitos outros. João, peça-me o que queres. Está aí. Raquel, peça-me o que queres. Esther, peça-me o que queres. Mustor Lance, peça-me o que queres. Lívia, peça-me o que queres. Ian, peça-me o que queres. Assis, peça-me o que queres. E muito mais, e muitos outros.
Então peça a Ele o que você quer. Talvez você queira ser curado. Talvez você queira a porta do emprego, o livramento da angústia da sua alma. Peça a Ele, meu amigo, e Ele dará a você. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ontem e hoje, Ele é o mesmo. Como fez na vida daquele homem, Ele faz hoje. Meu Deus, e se existe algum entrave, alguma força do mal, alguma força opressora tentando impedir, meu Pai, essa pessoa de chegar até o Senhor, arranca esse mal, essa força do mal, essa força opressora, essa solidão, esse espírito de escravidão, arranca em nome de Jesus, meu Pai, e dá vitória, meu Pai, a esta pessoa. Dá vitória, meu Pai, a ela. É o que eu te peço, meu Deus. O Senhor pode fazer isso. Meu Deus amado e Deus querido, faça isso, eu te peço. Meu Deus, responda este nosso clamor, essa minha oração, meu Pai, juntamente com essa pessoa, meu Deus, juntamente com este povo. Eu não conheço, meu Pai, a todos que aqui estão, mas não estão aqui, meu Deus, apenas para passar um tempo, não. Então, Deus amado e Deus querido, faça isso acontecer, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor pode tudo, meu Pai. O Senhor mudou a vida daquele homem que vivia na mendigância, à beira do caminho. Então muda a vida dessa pessoa, muda hoje, começa a mudar hoje, meu Pai. Começa a reverter esse quadro hoje, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, gente. Olha, então amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com a live às 21h05. E às 22h estaremos, e 5 minutos, 1 hora de live, nós encerraremos. Né? Toma posse. Nunca esqueça da história deste homem. Este homem tinha nome, este homem tinha nacionalidade, este homem tinha família. Este homem teve a vida, ele teve a visão normal, como ele disse, que eu torne a ver quando Jesus perguntou a ele. Mas ele perdeu tudo isso. Perdeu família, perdeu até o nome, que ele ficou conhecido como cego de Jericó. E o nome dele era Bartimeu. O nome da família era a família de Timeu. Olha só. Mas depois, Jesus restaurou a vida daquele homem. E hoje, você que crê, Ele restaura a sua também. Amanhã, de 21h05 até as 22h, vamos ler o Salmo 121, que é o nosso propósito, é o nosso devocional. Leia amanhã também o Salmo 121 na sua casa. Leia pela manhã antes de você sair de casa. Não se esqueça. Leia o Salmo 121, que é o nosso devocional. O devocional dessa live é isso. Levar a palavra. Agora, se você entendeu, você vai dizer, eu entendi. E se você não entendeu, ouça de novo a live. Escute novamente a pregação. Eu tenho certeza que você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
O Senhor te guardará de todo mal, guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, é o Senhor quem te guarda. Eu creio nisso. Então, lembre-se desse cego de Jericó. Ele era um homem que tinha nome, ele era um homem que tinha família, mas estava abandonado por tudo e por todos. Mas Deus, Jesus mudou a situação dele, e a sua também hoje mudou. Estaremos de volta amanhã na nossa live. Amanhã, de 21 até as 22, de segunda a sexta-feira. E não se esqueça, o nosso livro, Por Trás da Foto, está lá no Hotmart, Irley, @Irley de Souza, autor que sou eu. Leia o livro Por Trás da Foto. O que está naquele livro tem acontecido muito nos últimos dias. Pessoas que vivem postando felicidade, fotos, vídeos as redes sociais, mas vivem um grande conflito dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas Deus quer mudar isso. Lá nesse livro tem as histórias de fé, histórias contemporâneas e a receita para você sair de trás da foto. A receita para você sair de trás da foto e você viver uma vida real. Nós não podemos ser intérpretes da fé, nem atores da fé. Temos que viver a vida real. Seja você mesmo. Não poste uma foto e carregue dentro de você uma angústia. Não. Eu tenho dito, Jesus, Deus, ele diz que ele não vê como o homem. O homem vê a aparência e ele vê o coração, o íntimo. Ele vê o que está por trás da aparência. Ele vê o que está por trás da sua vida, por trás da foto. Cada um de nós temos uma vida por trás da foto que tiramos. Cada um sabe qual é a sua. Então leia este livro, Por Trás da Foto. Está lá no Hotmart, o e-book. Tem uma taxazinha para você pagar lá, para você baixar o e-book. Você pode baixar, imprimir. E nesse e-book também tem um diário, a qual você pode também colar suas fotos e você escrever também a sua história. O que está por trás daquela foto? Uma foto de 10 anos, 20 anos atrás, não importa. Coloca lá e você vai escrever naquele momento o que você estava passando. Você vai refletir sobre a sua vida. E você vai ressignificar a sua história. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Envie esse vídeo, essa live, para o maior número de pessoas possíveis, para que possamos alcançar as pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, né? Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Gente, fique com Deus. Deus é com todos vocês. Até amanhã, neste mesmo horário. Que Deus abençoe todos. Razão da minha vida, minha existência, princípio, meio e fim de todos os meus sonhos, força da fé que pulsa no meu coração, pensar no teu amor. É minha inspiração, és a luz da alvorada, de uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva, que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz no entardecer, o silêncio acalma a noite,
e me faz adormecer. Senhor Jesus, meu Salvador, teu Espírito me mostrou o teu imenso amor. As horas lá na cruz, sozinho em meio à dor, teu sangue me salvou, um miserável pecador. Por um instante eu pude ver, perdi as forças, não sabia o que dizer. Ai, quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que sinto e agradecer. Senhor Jesus. Até amanhã a todos. Estarei desconectando agora a live e aguardo você amanhã às 21 horas, tá bom? Fique com Deus, durma em paz. Que o Espírito Santo conduza você e toda a sua casa, toda a sua família.